Karl Marx e a política. E aí, bora falar um pouco da influência desse pensador ao longo dos últimos séculos? Se liga então, Marx foi um pensador lá do século XIX. No século XIX, a gente teve a emergência dos nacionalismos e a formação dos estados-nação. Qual que era a vibe? O poder deixava de se justificar no soberano e passava a se justificar pelo povo. Então o poder emanava desse povo para construir uma ideia de nação. O Marx vai meio na contramão dessa parada, porque pensa só, o Marx, quando ele vai propor as suas teorias do socialismo e tudo mais, ele está pensando numa parada muito mais internacional. Ao passo que o nacionalismo, ele pensa em criar fronteiras para o Estado-nação e deter uma identidade nacional. A ideia marxista, ela é muito mais pluralista, porque pega de exemplo aí, ó, o Brasil, em 1822, quando proclama sua independência, o Brasil faz um esforço hercúleo para manter as suas fronteiras, então a gente vai ter aí uma série de revoltas, uma série de outras coisas acontecendo nesse momento para a gente criar essa identidade, esse mito dessa nação que é inventada, chamada Brasil. Ao passo que o socialismo, se a gente pegar o livrinho do Marx lá, o famigerado Manifesto Comunista, começa com a seguinte frase: trabalhadores do mundo, univos. Embora o poder emane do povo, tanto nesse nacionalismo quanto nesse marxismo, há uma diferença porque um está focado na criação de uma nação, outro está focado na união das pessoas em pró de algo maior. E aí vamos dar uma aprofundada mais nessa teoria marxista? Então o século XIX ele vai sofrer uma grande influência das revoluções industriais, opa, privatizar o N aqui, aí, das revoluções industriais. E aí toda essa parada vai fazer com que o Marx repense a forma que os governos, que as sociedades estão se organizando politicamente. Por quê? A gente vai ter nesse século XIX uma ascensão da burguesia e a criação de uma classe social chamada de proletariado. Nesse sentido, a gente vai ter um surgimento, então, de uma visão de mundo pautada numa economia. É justamente isso que na teoria marxista a gente chama de materialismo histórico, aonde uma sociedade ela se organiza a partir de um viés econômico, diferente de outras teorias que vão brisar em outras coisas aí. Seguindo, o Marx ele vai profetizar uma luta de classes. Por quê? Na visão marxista, a gente vai ter, historicamente falando, sempre uma luta entre o opressor e o seu oprimido. Isso faz com que essas classes sociais elas vivam num constante atrito. Para o Marx, vai chegar um momento que a gente vai superar isso. A luta de classes ela é inevitável, ela se arrasta ao longo da história, mas na visão marxista, o proletariado ele vai se emancipar, ele vai se esclarecer e com isso ele vai fazer a revolução. É assim que a sociedade, na visão marxista, alcança o progresso. Marx é um progressista, ele tem uma visão teleológica da história, ou seja, nós seres humanos estamos fadados a evoluir. É inevitável a revolução porque é inevitável a evolução. E aí vem aquela parada do Marx falar que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo vai pertencer. Não necessariamente ele fala isso, mas a ideia geral é essa aí. Quando ele está falando isso, ele está falando justamente desse conceito bem famoso aqui, que é a tal da mais-valia. Em que consiste a mais-valia? Pensa no seguinte, você trampa numa firma e daí você produz aí o seu sabre de luz, que nem os Jedi em Star Wars. E aí você não é pago para produzir aquilo de maneira integral, você recebe um pagamento inferior ao seu trabalho. O que falta aí a te pagar vai ficar com quem? Vai ficar com o seu patrão, vai ficar com o cara que te explora. Então a apropriação do trabalho, do valor do trabalho, do empregado pelo patrão é o que Marx vai chamar de mais-valia. Isso é o lucro que o empresário tem em relação ao seu empregado. E aí o Marx vai falar que, mano, isso está errado. Se a gente produz os rolês, então os rolês são nossos e não de quem é detentor do meio de produção. Aí, voltando um pouquinho, quando a gente pensa lá na Revolução Industrial, a gente vai pensar justamente nessa ideia de que a burguesia ela vai ser detentora dos meios de produção e o proletário vai ser quem trabalha para esses detentores desses meios de produção. A burguesia vai explorar o proletário por conta dessa mais-valia que aqui está exemplificada. Pegou a ideia?
Então vamos seguir aí para falar um pouquinho da política, de como isso foi aplicado. O Marx pensa esse rolê lá no século XIX, a gente vai ter a Rússia fazendo uma revolução, se tornando ali um país socialista, depois a gente vai ter a União Soviética, a dissolução dessa União Soviética, tem toda uma história muito doida aí que foi influenciada pelo pensamento marxista. No século XX e até os dias atuais, a gente tem aí alguns países que são países socialistas inspirados na visão de Marx. A gente até tem outros países socialistas como a China, por exemplo, mas a China não parte de uma visão puramente marxista. Diferente desses aqui que eu trouxe de exemplo, que são países que têm um governo marxista-leninista. Então, ó, se liga aí. A República Socialista de Cuba, governada pelo Partido Comunista Cubano, ela vai tratar a sua política de maneira muito similar ao que o Marx vai descrever lá no século XIX. Cuba é um país assumidamente socialista, não confundir com a ideia de comunismo. Gente, comunismo não é uma parada que existe no mundo real, é uma parada muito utópica. Mano, então não confunde. Quando a gente fala de comunismo, a gente não está falando de algo real, a gente está falando de um topos, a gente está falando de algo mais utópico. Não é como, tipo, se a gente fizer tudinho, tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Essa parada é meio inalcançável na prática. Então, quando a gente fala de comunismo, muitas vezes, a gente está se referindo ao socialismo, que é um passo antes. Se você não pegou muito bem a diferença entre socialismo e comunismo, se liga aí no nosso canal, tem um vídeo explicando justamente isso, o que difere de socialismo, o que difere o comunismo. Então, são conceitos que são meio encrespados para entender de começo, mas você vai ver que no final é facinho. Então Cuba vai ser um país que vai se pautar por essas diretrizes marxistas e vai conseguir aí uma série de benefícios ao passo que vai sofrer aí uma série de malefícios, né? Não há ônus sem bônus, mas para a gente entender melhor o cenário cubano, quando a Revolução acontece lá, protagonizada por Fidel Castro, Ernesto Guevara e Camilo Cienfuegos, a gente vai ter a construção de um Estado que vai conseguir erradicar a pobreza, a fome, o analfabetismo e vai propor uma saúde que beira aí os moldes do primeiro mundo até os dias atuais. Então a gente tem uma saúde universal ali rolando. Um bem-estar social em Cuba, nos primeiros anos da Revolução, ele é fantástico, só que essa revolução, ela não vai se manter. Cuba vai sofrer uma série aí, a gente foge um pouco do assunto, entra um pouco na geopolítica, mas a ideia é que Cuba vai sofrer uma série de sanções e vai fazer com que todo esse governo, ele acabe aí sendo minado da sua força, e hoje Cuba se encontra numa situação difícil, por quê? Para o regime continuar nos moldes que ele acharam por bem fazer uma certa repressão na liberdade das pessoas. Isso é um problemão, né? E aí a gente vai ter todo esse drama entre liberdade do indivíduo e a necessidade de construir uma igualdade. Quanto mais liberdade eu dou para esse indivíduo, menos igualdade eu posso gerar. Então Cuba está vivendo um momento muito complexo. Está vivendo não, né? Desde 1960, os caras estão vivendo um momento muito complexo da vida deles, mas a pegada é mais ou menos essa. Ao passo que a República Democrática Popular do Laos é uma república que também vai se inspirar nos moldes marxistas, leninistas e hoje vai ser uma república que sofre muito com a pobreza da sua população. Ao passo que o projeto de governo do Laos é conseguir ser autossuficiente, é uma galera que vive muito de agricultura, que vive muito nessa base menos tecnológica aí de civilização. Mas aí é uma escolha, né? A gente olhar hoje para esse lugar e condenar eles por isso é meio que condenar eles aos nossos olhos. Aí a gente tinha que ir lá ver como é que é o rolê mais de perto para ver como é de fato a coisa lá. Mas ao que tudo indica, se a gente lê aí os artigos falando sobre a República Democrática Popular do Laos, a gente vai ver que não é um país que tem uma população esbanjando riquezas ou coisa do tipo. A pobreza aflige o Laos de maneira muito abrupta. E lá quem está governando é o Partido Revolucionário aí do Laos. Bom, então em resumo, a teoria marxista ela vai se aplicar de maneira muito ampla, lá desde o século XIX até os dias de hoje. Por quê? A teoria marxista vai inspirar uma revolução russa, lá em 1922, que, diga de passagem, não é mais um país socialista, né? Então vai inspirar desde essa Rússia socialista até essas sociodemocracias escandinavas, como a Finlândia, a Noruega e tal.
são países aí que têm os melhores IDHs do mundo, que vão combinar um pouco de marxismo a uma construção muito mais capitalista de um Estado, promovendo o que eles chamam lá de estado de bem-estar social. A gente está dentro de um fluxo capitalista, mas sim, a gente segue vertentes socialistas, marxistas aí, para criar esse suposto paraíso. Então a gente, quando fala do Marx, a gente está falando desde uma Noruega até uma República do Laos. O Marx vai influenciar toda essa galera aí. Pegou a visão? Então tá, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essa aula, se inscreve no nosso canal e tchau!